Hoje a gente vai abordar um tema que é fundamental no mundo das criptomoedas, né? A questão da descentralização, que é assim um ponto crucial, né? E é importante para quem gosta de investir, né, nesse mundo de criptomoedas, né? Então, a gente vai entender como esse tema está ligado à questão das redes blockchain, como ele pode tornar essas redes mais seguras e resistentes à censura, inclusive, né, conhecendo esses conceitos, vai te ajudar a pensar os riscos que estão associados quando você investe em uma rede que não é muito descentralizada ou que tem algum problema de centralização. Então, a descentralização, ela tem vários aspectos que devem ser considerados, né? Às vezes a gente pensa em descentralização e não para pensar os vários aspectos que têm que ser é, discutidos e pensados aí na hora de se avaliar essa característica. A descentralização, ela começa com o número de nós validadores na rede. Então, quanto mais descentralizado eles forem, obviamente, melhor será. Né? Isso aumenta significativamente a segurança da rede e torna menos suscetível às tentativas de censura. Né? Então, quanto mais nós validadores, mais difícil é censurar essa rede. Outro aspecto importante também é a diversidade geográfica dos nós, né? É interessante que esses nós de validação eles estejam espalhados, né, em diversas partes do mundo. Então, com esses nós espalhados, fica mais difícil, né, a gente ter algum tipo de problema, algum tipo de queda, vamos dizer assim, dessa rede, né? Então, essa diversificação, inclusive geográfica, não só na quantidade de nós, mas geograficamente, ajuda a aumentar a segurança da rede. É muito mais fácil você, de repente, censurar. A rede pode ter muitos nós, mas se tiver tudo, por exemplo, em um único país, a legislação desse país pode, de alguma maneira, interferir facilmente nessa rede. Então, esse aspecto da distribuição geográfica também é importante, deve ser levado em consideração. Outra coisa importante é que esses nós de validação, principalmente, eles sejam operados por diversas entidades. Né? Não é interessante que os validadores estejam associados a uma mesma entidade. De novo, quando você pode ter muitos nós, ainda que eles sejam espalhados no mundo, mas se os donos desses nós é a mesma entidade, então você tem ali um ponto de centralização, o que acaba gerando algum tipo de problema, né? Já que você vai concentrar o poder em poucas mãos. Então, é outra coisa a se levar em conta. Outro aspecto importante, obviamente dentro das possibilidades da questão da tecnologia necessária, é que você tenha, nesse processo de validação, implementações de softwares em versões diferentes, com diferentes características, talvez diferentes sistemas operacionais, né? Claro, respeitando a questão da tecnologia. Por que isso é interessante? Porque dessa forma a gente evita que algum bug específico de uma determinada versão do sistema interfira, né, na própria processamento dessa rede. Né? Então, isso aumenta, obviamente, a fraqueza da rede, porque se um software está suscetível a uma falha, e se todo mundo usa a mesma software, a mesma versão, obviamente que isso acaba comprometendo a rede de alguma forma. Então, também essa questão de versões diferentes é outro aspecto interessante quando a gente fala em centralização. A questão da própria, né, mineração e validação, né, como eu falei, o poder ele não tem que estar centralizado em pools de mineração nas mãos de poucos validadores. Né? Então, é importante que essa descentralização ela ocorra, né? Como eu falei, na questão de várias entidades, e principalmente se a gente puder ter várias pessoas, né, envolvidas também, não só as entidades, mas pessoas físicas, vamos dizer assim, envolvidas nesse processo de mineração, também é interessante por essa questão de a gente não concentrar muito poder na mão de uma pessoa só. Outro aspecto que a gente pode levar em conta é a questão do desenvolvimento. O desenvolvimento também precisa ser descentralizado. Um protocolo de código aberto, com muitos desenvolvedores e uma comunidade grande que guia esse desenvolvimento, é também uma receita para um futuro mais robusto da rede, né? Já que você tem muita gente participando, maiores discussões, decisões mais discutidas. Então, isso é importante. Outro aspecto, né, claro que pensando nas redes aí que tem as suas próprias moedas, né, nessa questão de você validar, né,
atualmente com Proof of Stake. Então, é importante também que essa distribuição das moedas ela se dê de forma também descentralizada, né? Então, evitar que muitas estejam concentradas numa pequena parte de endereços, né? Que aí, de novo, ela fica muito mais suscetível a problemas. Então, isso é um passo importante na questão da estabilidade da rede, né? Então, você ter essas moedas, essas criptomoedas, esses ativos distribuídos, é importante até pela questão da saúde do preço do ativo, né? Evita manipulação, porque a gente sabe que se o ativo ele estiver concentrado na mão, né, de poucas pessoas, é muito mais fácil fazer essa manipulação. Então, todos esses aspectos eles têm que ser levados em conta quando a gente pensa em descentralização. E conhecer esses aspectos é importante para que você avalie se a rede é importante, é uma rede interessante para se investir, se o projeto que está naquela rede vale a pena ou não, né? Então, essa descentralização ela tem esses vários aspectos, ela é multifacetada e ela precisa então ser avaliada sobre esses diversos aspectos. Quanto mais descentralizada, mais segura e resistente à censura se torna uma blockchain, uma rede, e é mais interessante para os investidores que valorizam esse aspecto da descentralização. Então, fica de olho nesses aspectos que são interessantes aí, devem ser avaliados quando você for fazer seus investimentos.